Olá a todos. Vamos voltar, né, à nossa leitura deste livro, Além da Democracia, parte 14. Mito 13. Não há melhor, entre parênteses, alternativa que a democracia. Vamos ver. O tempo é corrido, a gente vai tentando administrar aí, né? Um pouquinho de coisa, um pouco de tempo para cada coisa. Mas vamos ler aqui de novo mais um trecho do livro Além da Democracia, né? Vamos começar a enxergar as coisas do jeito que deveriam ser. Se você diz que é contra a democracia, as pessoas imediatamente suspeitam que você seja a favor da ditadura, né? Já associam logo. Mas isso é um absurdo. De fato, a ditadura não é a única alternativa à democracia. Tem outras. A alternativa para a compra democrática de um automóvel não é um ditador comprar o automóvel para você, mas comprá-lo você mesmo, né? Winston Churchill disse: a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras que foram tentadas. Em outras palavras, a democracia tem os seus inconvenientes, mas não há melhor sistema. Em seu famoso livro, o Fim da História e do Último Homem, Francis Fukuyama até escreveu sobre a universalização da democracia liberal ocidental como forma final de governo humano, presumivelmente algo melhor que ela nunca poderá existir. Desta forma, qualquer crítica à democracia está conveniente cortada pela raiz, né? Supostamente, a democracia está acima dos partidos políticos e ideologias. E, por causa deste status celeste, né, uma alternativa diferente, ou melhor, é inimaginável. Mas isso é pura propaganda. A democracia é uma forma específica de organização política. Não há razão para presumir que ela é necessariamente o melhor princípio ordenador. Nós não usamos a democracia no âmbito científico. Não votamos sobre a verdade científica, mas usamos a lógica e os fatos e temos boas razões para fazê-los assim. Portanto, não há razão para supor que a democracia seja o melhor sistema político. Por que as pessoas não poderiam se organizar de maneira diferente do que em um Estado-nação, no qual o povo manda? Por que não, né? Por exemplo, em comunidades menores, mas a descentralização é fortemente combatida pelos nossos governantes democráticos. E até mesmo a tornam impossível. Se a democracia é realmente um bom sistema, você esperaria que fosse dado às pessoas a opção de aderirem voluntariamente a ou se separarem de uma nação democrática, né? Dadas as bênçãos da democracia, a maioria das pessoas iria certamente ficar na fila para entrar. Esse não seria o caso em nenhum país democrático, incluindo nos Estados Unidos. Os estados ou regiões são autorizados a seguir seu próprio caminho separado.
Na verdade, a tendência nos países democráticos é quase fazer o contrário, para uma maior centralização. A Europa, por exemplo, está gradualmente se transformando em um superestado democrático, com o resultado duvidoso de que agora os alemães puderem decidir como os gregos devem viver e vice-versa. Fica um dando pitaco na administração do outro. Nesta mega democracia, uns países são capazes de onerar os resistentes de outros países com as consequências de suas próprias políticas econômicas de curto prazo. Assim como os cidadãos de uma democracia nacional podem viver à custa dos seus concidadãos. Alguns países gastam dinheiro e eles não poupam. Mimam os seus funcionários com planos de pensões generosos, contraem dívidas que nunca poderão pagar, e se eles conseguirem obter um número suficiente de outros países, como por exemplo da UE, União Europeia, que concordem, eles podem forçar os contribuintes dos países mais bem governados a pagar a conta. Essa é a lógica da democracia, a nível europeu. Quanto maior for um Estado democrático e quanto mais heterogênea for a sua população, maiores são as tensões que irão surgir. Em tal Estado, os vários grupos pouco hesitarão em usar o processo democrático para saquear e interferir com outras pessoas, tanto quanto possível, para seu próprio proveito. Quanto menores forem as unidades administrativas e quanto mais homogênea a população for, maior a chance de que os excessos da democracia permaneçam limitados. As pessoas que se conhecem pessoalmente ou que se sentem próximas umas das outras serão menos propensas a roubar e oprimir os outros. Por esta razão, seria uma boa ideia dar às pessoas a opção de secessão administrativa. Se New Hampshire fosse autorizado a se separar dos Estados Unidos, esse estado teria muito mais liberdade para organizar as coisas de maneira diferente do que é feito, por exemplo, na Califórnia. Na Califórnia, o Estado poderia implementar seu próprio sistema fiscal, que poderia ser favorável aos empresários e empregados. Regiões competiriam umas com as outras, e as leis levariam mais em conta o que as pessoas querem. As pessoas poderiam votar com os seus pés, se mudando para um estado diferente. O governo se tornaria muito mais dinâmico e menos burocrático. As regiões aprenderiam umas com as outras porque elas poderiam experimentar diferentes políticas. A ajuda aos pobres, por exemplo, poderia ser muito melhor organizada a nível local. Controle local evita o uso abusivo e é a melhor garantia de que aqueles que realmente precisam de ajuda são ajudados, e o dinheiro não é desperdiçado por aproveitadores, por corrupção, né? O desmantelamento do Estado assistencialista nacional democrata também é importante para uma integração bem-sucedida das minorias. Presentemente, muitos imigrantes vivem às custas do Estado assistencialista.
Esses são os imigrantes que ninguém quer, mas a maioria das pessoas não se importa com imigrantes que podem cuidar de si mesmos e estão dispostos a se integrar. A propósito, Churchill também disse: o melhor argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com o eleitor médio. A crise da democracia. A democracia pode ter começado com um grande ideal para dar poder às pessoas. Mas depois de 150 anos de prática, os resultados estão aí e eles não são positivos. Está claro agora que a democracia é tirânica em vez de uma força libertadora. As democracias ocidentais têm seguido o caminho dos países socialistas e se tornaram estagnadas, corruptas, opressoras e burocratizadas. Como tentamos mostrar acima, isto não aconteceu porque o ideal democrático foi subvertido, mas, ao contrário, por causa da natureza inerentemente coletivista do ideal. Se você quer saber como a democracia realmente funciona, considere este exemplo. George Papandreou, o político grego socialista, ganhou as eleições em seu país em 2009 com um slogan simples: há dinheiro. Seus oponentes conservadores tinham reduzido os salários dos funcionários públicos e outras despesas públicas. Papandreou disse que isso não era necessário. Lefta e Prakshon era seu grito de guerra. A dinheiro. Ele ganhou as eleições sem problemas. Na realidade, não havia dinheiro, é claro, ou melhor, o dinheiro teve de ser fornecido pelos contribuintes de outros países da União Europeia. Mas a maioria está sempre certa em uma democracia e quando eles descobrem que podem votar riquezas para si mesmos, eles inevitavelmente vão fazê-lo. Esperar que eles fizessem o contrário é ingenuidade. O que o exemplo grego mostra também é que as pessoas em uma democracia, naturalmente, se voltam para o Estado para que este cuide delas. Governo democrático significa ser governado pelo Estado. Como resultado, as pessoas vão sempre fazer exigências ao Estado. Elas vão se tornar mais e mais dependentes do governo para resolver seus problemas e orientar suas vidas. Qualquer problema que elas encontram, elas esperam que o governo os corrija. Obesidade, abuso de drogas, desemprego, falta de professores ou enfermeiros, uma queda no número de visitas a museus. O Estado está lá para fazer algo que resolva isso, aconteça o que acontecer. Um incêndio em um teatro, um acidente de avião, uma briga de bar, elas esperam que o governo vá atrás dos culpados e garanta que nada semelhante aconteça novamente. Se as pessoas estão desempregadas, elas esperam que o governo crie empregos. Se os preços da gasolina sobem, elas querem que o governo faça algo sobre isso. No YouTube, há um vídeo que mostra uma entrevista com uma mulher que acaba de ouvir um discurso do presidente Obama e ela está quase chorando de alegria. Ela exclama: eu não terei que me preocupar mais com o pagamento da gasolina para o meu carro ou da minha hipoteca. Esse é o tipo de mentalidade que a democracia cria.
E os políticos estão completamente dispostos a fornecer o que as pessoas exigem a eles. Eles são como o proverbial homem que tem apenas um martelo e vê tudo como um prego para bater. Da mesma forma, para cada problema da sociedade, eles se veem como os solucionadores desses problemas. Afinal, é para isso que são eleitos, não é? Eles prometem que vão criar emprego, reduzir as taxas de juros, aumentar o poder de compra das pessoas, fazer com que a aquisição de casas seja acessível até para os mais pobres, melhorar a educação, construir parques infantis e campos desportivos para os nossos filhos, se certificar de que todos os produtos e locais de trabalho sejam seguros, fornecer bons serviços de saúde e acessíveis para todos, livrar as estradas de engarrafamentos, as ruas do crime, os bairros do vandalismo, defender os nossos interesses nacionais no resto do mundo, fazer cumprir o direito internacional em todo o mundo, promover a emancipação e lutar contra a discriminação em todos os lugares, verificar se os alimentos são seguros e se a água é limpa, salvar o clima, tornar o país mais limpo, o mais verde e o mais inovador do mundo e banir a fome na face da terra. Eles vão realizar todos os nossos sonhos e exigências, nos proteger deste nosso berço até o nosso túmulo, se certificar que estamos felizes e contentes de manhã cedo até o final da noite. É claro, cortar o orçamento e reduzir os impostos. Tais são os sonhos que continuem a democracia. Por hoje é só. Continuaremos no próximo vídeo. Até mais, Deus abençoe a todos.